E aí pessoal, então eu resolvi trazer mais um conteúdo para vocês aqui e hoje a gente vai trabalhar um menu um pouquinho diferente. Então a proposta é fazer um menu para uma loja de roupas e ele vai se comportar de uma forma diferente. Então vocês estão vendo aí, eu tenho dois arquivos, menu HTML e menu CSS, e eu vou começar a abrir na tag HTML. E aí aqui embaixo no meu CSS, na tela dividida, eu vou começar a fazer algumas formatações dele. Então aqui ó, vocês vão ter a formatação total dele. E na formatação total a gente vai zerar a margem dele. Todos os elementos estão com a margem zerada nesse momento. Essa é a regra. A primeira regra do meu CSS, todos os elementos estão com a margem zerada. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. O meu HTML e o meu body, eles vão ter a largura de 100% definida. Então ele vai ocupar a tela toda em largura. Ok. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aqui no body fazendo o menu de navegação. Então a gente vai fazer um nav. Dentro desse nav, que vai ter uma classe, igual a classe que a gente fez no último vídeo, navegação. E ele vai ter 4 links. Esses 4 links vão se comportar e vão levar às outras páginas, só que eles vão se comportar de uma maneira um pouquinho diferente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o meu nav com a classe navegação. Não se preocupem que eu estou usando aqui um plugin, então ele vai agilizar um pouquinho a forma como ele vai criar os meus elementos. Eu estou usando um plugin, esse plugin é do Sublime, chama Emmet. É só pedir para instalar aí e aí ele funciona muito legal. Vocês vão ver como é que é, como ele funciona. Então eu tenho um nav com a classe navegação e eu vou ter dentro do nav links. Esses links vão ter IDs. Eu vou só colocar aqui ó, PRS porque é provisório. E eu vou ter 4 links, por isso que vocês estão vendo aí, ó, vezes 4. Então eu vou ter uma tag chamada nav com a classe navegação. E dentro dela eu vou ter 4 links de navegação com uma única ID. Vocês se lembram que eu não posso ter mais que uma ID, só que eu coloquei essa ID provisória. Depois eu vou fazer a alteração dela. E eu vou usar IDs individuais para configurar como o menu vai funcionar. Por isso que eu estou criando vários IDs ao mesmo tempo. E aí eu vou precisar também que dentro do meu link, dentro do meu A, eu tenha uma tag chamada P. Então eu vou colocar aqui, ó, uma tag chamada P. Eu fiz tudo isso aí que vocês estão vendo só para agilizar. Então ele criou aqui para mim um nav com a classe navegação, o link com href com um id e o p dentro dele. E aí a gente vai conseguir trabalhar em cima disso. Então, como é que vai ser? Exemplo aqui, ó. Eu vou ter um site chamado Unsplash, e dentro desse site ele oferece várias imagens que são para utilização gratuita, então eu não preciso pagar para utilizar essas imagens são de código aberto. E aí eu escolhi algumas imagens para utilizar no projeto. Então eu vou puxar aqui para vocês verem. Eu tenho uma pasta que vai ter o meu menu, o meu HTML, o meu CSS e uma outra pastinha aqui dentro, no mesmo nível, chamada imagens, na qual eu escolhi 4 imagens: camisetas, estilo, extras e pet. Eu vou usar essa nomenclatura para fazer o meu menu. Então olha só, o primeiro lá,
camiseta.html. Essa página ainda não existe, eu vou fazer ela depois. E o meu ID vai ser camiseta. Dentro do meu link, do meu parágrafo, vai aparecer a palavra camiseta, maiúsculo, dessa forma ali. Isso vai se repetir para os outros. Então ali eu tenho camiseta, eu tenho a página pet, se lembram lá, .html, o meu ID vai ser pet, e dentro do link vai estar escrito pet. Depois eu tenho extras.html, ID extras, e dentro do meu espaço estará escrito extras. E o último, estilo.html, e deve se chamar estilo, e dentro vai se chamar estilo. Ok? Então está pronto o meu HTML. Ele não tem absolutamente nada a não ser 4 palavras soltas. Ok? Vamos continuar então. Deixa eu subir aqui o código. Aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa classe de navegação ali. Vai chamar ela no CSS. Opa, desculpa, ela maiúscula ali. Deixa eu arrumar aqui. Navegação. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir essa neve como flex. E aí a gente vai começar a configurar. Nesse ponto aqui não funcionaria, por quê? Porque eu ainda não vim aqui no meu cabeçalho e ainda não fiz a ligação para menu.css. Agora vai estar funcionando. Meu título, vou chamar essa página aqui de outra opção de menu. E aí eu vou definir o meta para não ter problema com acento. Ok, navegação, blá 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 blá. Display flex. Se eu salvar agora os dois e executar, eu já tenho as palavras uma ao lado da outra. Tudo certinho. Camiseta. Tudo certinho, tudo bem legal. Só que ainda está bem pequeno. Não tem o tamanho correto. E aí eu preciso fazer com que o CSS trabalhe para mim. Então, continuando aqui, o que eu preciso fazer? Eu já defini o meu display de navegação como flex. Agora eu preciso fazer com que todos os elementos tenham o mesmo tamanho, todos eles possam crescer na mesma proporção. E aí eu vou chamar todos eles de uma vez só. Todos os as que estão no meu CSS vão ser chamados de uma vez só. Só que eu só quero pegar os as que estão dentro de navegação. Eu só vou pegar os links que estão dentro de navegação. Então como é que eu faço? Classe navegação, o A que está dentro dele. Todos eles vão ter essa configuração aqui, ó, flex grow. Se vocês se lembram, o flex grow faz os meus elementos crescerem se tiver espaço disponível na página. Eles vão crescer na mesma proporção. Todos eles na mesma proporção. E aí eu terei todos eles na mesma proporção, com o mesmo tamanho aqui. Porém, eu não consigo ver porque tá tudo branco, mas a gente consegue ver o espaço entre as letras. Todos eles têm o mesmo tamanho agora. E aí, eu vou continuar fazendo a configuração dele. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar uma daquelas imagens e vou colocar em todos eles para que a gente
possa ver a formatação certinha. Só que é importante que a gente preste muita atenção, que vocês prestem muita atenção, porque depois eu vou retirar isso, senão vai ficar confuso. Então, nesse ponto, nesse momento, eu estou colocando as imagens, uma única imagem em todos, mas mais para frente no vídeo eu tiro essa configuração e coloco outra configuração. Como é que eu faço? Background. Opa, botei errado. Background. Image. URL. E eu vou procurar a URL da imagem. Para isso, eu precisarei recordar disso aqui, ó. O meu menu CSS, menu HTML, está em uma página, uma pasta. Essa pasta tem uma pasta chamada imagens e as imagens estão dentro dessa pasta. Então eu preciso deixar isso claro aqui na minha URL. Eu tenho que colocar a pasta e depois eu coloco .jpg, que é a extensão do meu arquivo. E aí, todos eles agora estão com a imagem que eu coloquei. Só que, como é muito pequeno, eu só consigo ver um pouco da imagem. A gente vai precisar fazer essa correção também. Background image, ok. A gente vai fazer essa correção atualizando a altura do elemento. Então, eu vou colocar aqui 90 VH. E agora eu consigo ver as imagens, só que elas estão extremamente distorcidas. Eu consigo ver uma parte só da imagem em cada um dos elementos. Então eu vou precisar reduzir, vou precisar fazer encaixar essas imagens. Para isso, eu venho aqui no meu link, na qual eu estou colocando a imagem, e defino isso aqui, ó. Background size. Como é que a imagem vai se comportar, o tamanho da imagem vai se comportar no fundo do meu link. E aí eu vou usar a opção Cover. E aí eu vou ter a minha imagem colocada certinho, completando a minha div. Só lembrar aqui, ó, que a div tem esse tamanho aqui, ó, é pequena, ela não é toda a div não, ela é só esse quadrado até onde está aqui o mouse, ó. Então ela se repetiu 4 vezes. O efeito visual vai ficar melhor quando a gente tiver outras imagens diferentes. E aí a gente pode pensar em fazer o seguinte, ó. Vamos definir uma margem aqui para cima e para baixo e 0 na imagem um ao lado da outra. Se quiser que fique fácil da gente entender o que está acontecendo, a divisão, posso até colocar aqui, ó, 0.5 VH. E aí a gente vai conseguir ver o tamanho da imagem certinho, completando o meu link, ó. Tem 4 imagens aqui. Ok. Vamos continuar. O que eu preciso fazer agora? Quando eu passar o mouse, precisa ficar bem claro que isso é um link, ó. Ainda não está claro que isso é um link, apesar de estar ali em cima mostrando o sublinhado. A gente vai mudar isso depois. Então eu preciso deixar claro que isso aqui é um link, que isso aqui tem uma interação. Para isso, eu vou utilizar uma modificação, uma transição, que vai ser a seguinte, ó, eu vou pegar navegação a hover. O que vai acontecer quando eu passar o mouse em qualquer um desses elementos? Vai acontecer o seguinte, eu vou fazer uma alteração no tamanho de um desses elementos, do tamanho no elemento que o mouse passar por cima. Eu vou falar que ele vai aumentar 1.5
ao invés de 1, como está definido aqui em cima. FlexGrow na versão natural do A, ele está definido como 1. Quando eu estiver no hover, ele vai aumentar para 1.5, então ele vai aumentar, ele vai crescer um pouco. Isso vai me causar esse efeito aqui, ó. Olha só, quando eu passo o mouse, a div que eu passei o mouse, ela cresce e as outras continuam do mesmo tamanho. Porém, ainda está um efeito muito seco, tá? Não está bonito. Para isso a gente vai usar aquele conceito que a gente viu, chamado de transição. Então, vocês se lembram que eu preciso definir a transition e eu posso colocar o tempo que ele vai levar para fazer essa alteração. Eu vou colocar 1 segundo. Vamos lá. Aí agora eu tenho um efeito mais... Porém, o efeito ainda está estranho porque quando eu solto, quando eu tiro, ele volta imediatamente para o tamanho do outro. Então, o que eu faço para resolver esse problema? Eu recorro à transição também na volta para o padrão. Então, transition 1 segundo. E aí eu tenho agora um efeito mais bonito. O visual ficou bem bacana. Ok, o visual está bacana, porém a gente pode dar uma melhorada ainda. A gente pode vir aqui no código e falar que o padrão dele vai ter um filtro. Então, a imagem do padrão vai ter um filter. Esse filtro ele vai mexer com a escala de cinza, que é uma função que existe dentro do CSS. E eu vou dizer que o padrão dele, a escala de cinza, vai ser 100% de grayscale. Esse aqui vai ser o meu efeito, ó. Ele vai ficar preto e branco, ó. Ok? E aí, quando eu voltar, quando eu passar o mouse, quando o mouse passar por cima, eu posso fazer esse mesmo filtro grayscale, só que 0. O que vai acontecer? Quando eu passar o meu mouse por cima, eu vou ter cor na visualização. Ok? E aí quando eu voltar, ele se torna escala de cinza novamente. Ok? A gente pode pensar ainda em dar uma melhorada. Vamos, na verdade, trocar os elementos agora. Eu vou tirar essa camiseta aqui e colocar a imagem uniforme não, a imagem individual para cada elemento. Então eu vou vir aqui onde eu acabei de tirar o link aqui e vou fazer o seguinte, ó. Navegação, que está, o elemento que está com a palavra, com a ID camiseta, esse cara terá a imagem da camiseta. Dentro de navegação, o cara que estiver com pet, ele terá a imagem pet. Dentro de navegação, o cara que estiver com o ID extras, ele terá a URL da imagem extras.jpg. E o último que estiver dentro de navegação com a ID estilo, ele terá
estilo.jpg. E vamos ver. Carregou as 4 fotos. Só que repara bem, essa extra aqui, ó, está estranha, não está? Olha só, tá só um pedaço dela. A gente pode então configurar como é que a imagem vai, a posição da imagem vai trabalhar. Então aqui mesmo onde a gente colocou como cover o tamanho dela, a gente pode definir a background position e dizer que ela vai trabalhar com centro, vertical e horizontal da imagem. Vamos ver. Ah, agora sim. Né? Ok, esse cachorro encarando. Eu acho que ficou um pouco grande. Eu colocaria um pouco menor a navegação. Então vamos fazer assim, ó. Aqui em navegação, display flex, e eu vou colocar aqui max width 75%. Ok, um tamanho ficou melhorzinho, só que eu preciso que ele fique alinhado ao centro. Então eu venho aqui, margem 0, alto. Vamos ver como é que ficou. Ok, ficou melhor. Bem legal. Agora talvez eu melhoraria a forma como a palavra se apresenta. Ela está um pouquinho escondida ali, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu venho no CSS, aqui embaixo do navegação A, eu vou fazer isso aqui, ó. Classe navegação A e o P que está dentro dela, o filho, o primeiro filho dela, o filho P. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, font size 2EM. Vamos dar a cor para branco. Ok, acho que vou verificar. Ficou legal, só que ainda está com essa listra aqui, ó, embaixo. Eu preciso tirar. Então eu preciso vir aqui no link, navegação A, fazer isso aqui, ó. Text decoration none. E aí eu venho com ele sem. Ok, bem legal. Só que eu queria que ele ficasse no meio. Não quero que ele fique do jeito que ele está. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no navegação A e defino ele também como flex, display flex. Justify content, justifico o conteúdo no centro e alinho os itens no centro. Ok, ó, bem legal, bonitinho. Porém, esse extras aqui, ó, não dá para ler por causa da cor. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso procurar esse P de novo e eu vou usar text shadow, sombra, 2 pixels de deslocamento com a cor preto.
Ó, agora ficou legal. Ó. Consigo ler bem. Bem legal. Ok. De repente, será que não ficaria legal eu passar o mouse e aí aparecer a palavra? Não, a gente pode tentar. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui onde eu coloquei o text shadow, eu vou definir a opacity como 0. E aí, quando eu defino a opacidade como 0, ele some. Viu? Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui, ó. Pegar ponto navegação a 2 pontos hover e o filho dele que é P e dizer que eu terei a opacidade 1. E aí ele aparece, só que tá parecendo um pouco rápido, né? Porque eu preciso também definir o tempo de transição. 1 segundo, transition 1 segundo. Aqui também, transition 1 segundo. Agora sim, ó. Ficou bem legal o estilo. Ficou bem bacana. O que eu preciso agora? De repente mudar esse fundo para ficar um pouquinho mais legal. Para isso a gente pode usar o Transparent Textures. Esse é um site que te dá um CSS bem bacana. Gostei desse fundo aqui, ó. Não sei se vai ficar legal lá. Vamos testar. Eu venho aqui, copio esse código, vou no body, vou criar aqui, body, colei, salvei. Talvez não, ficou um pouco escuro demais. Então vamos ver outra cor. De repente um azul. Mas aí o fundo não aparece tanto, ó. O brilho. Talvez outra textura? Não. Bolinhas? Não, tá escuro. Esse aqui parece legal. Vamos testar. Colei. Ok, ficou legal. Só que o que me incomoda agora é essa lista que ficou aqui. Que de repente ficaria melhor sem. Então, vou procurar aqui onde eu coloquei. Margem. Não me lembro onde eu coloquei. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui. Margem. 0. Ok. Isso aqui eu acho que hoje está um pouco escuro demais. De repente, se fosse esse 48 aqui.
Voltar. Ok, melhorou. E aí a gente tem o menu funcional. O arquivo não existe, mas ele é um pouquinho diferente. Vocês podem reparar que também ele está um pouquinho lento para carregar, porque as imagens são muito grandes, então ele demora um pouquinho até colocar a imagem no lugar e formatar tudo certinho. A gente consegue, através de tratamento de imagem, deixar esse carregamento bem mais rápido. Mas, por enquanto é só isso. Se eu tiver mais alguma coisa, faço outro vídeo fazendo alteração. E acho que ficou bem bacana. Espero que vocês aproveitem esse menu em algum projetinho de vocês aí. Valeu!